Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista e no programa de hoje vamos receber Camila Camilo, psicóloga, fotógrafa, ativista social e fundadora do projeto Crias do Tijolinho, realizado no Conjunto de Favelas da Maré. Camila, bem-vinda à nossa entrevista aqui, que bom receber você para o nosso bate-papo. Olá, Simone, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos juntas construir esse caminho. Camila, então, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, nós vamos acompanhar um pouquinho da trajetória da Camila. Moradora do Conjunto de Favelas da Maré, a psicóloga, ativista social e comunicadora Camila Camilo é fundadora do projeto Crias do Tijolinho, que surgiu em 2019. O trabalho, que aborda uma nova perspectiva da Maré, é resultado das cores, das belezas e sorrisos que a artista encontrou nos pequenos moradores. O projeto ganhou força e notoriedade e atualmente atende crianças e adolescentes. Vencedora do Prêmio Inspirar 2022, que contempla lideranças femininas de iniciativas de arte e cultura, Camila também integra o quadro de colaboradores do Redes da Maré e é voluntária da ONG Voz das Comunidades. Camila, sua paixão pela fotografia começou aos 14 anos. Como é que aconteceu aí essa paixão toda dentro do universo da fotografia? Conta um pouquinho pra gente. Simone, a minha história começa a partir dos meus encontros religiosos, né? Eu fui criada na Igreja Católica e a partir disso eu sempre tive muito interesse de registrar eventos, né? Então, quando tinha missa, batismo, celebração de eventos muito grandes, eu sempre estava ali à disposição para fazer foto. E aí chegou um momento que eu comecei a pesquisar no Google, né, falando sobre a maré. E aí, nessa época, eu não achava muita coisa falando da maré, eu só achava muita violência. E aí eu comecei a entender que a maré, ela vai além de tudo isso que a gente escuta, do que a gente vê. E aí eu comecei a buscar a beleza que existe na maré. E aí eu comecei a registrar imagens da maré, como imagens de criança brincando, como imagem das árvores, como imagem dos idosos, como imagem do cotidiano do trabalhador, aquele que levanta cedo, tem o seu trabalho formal e aquele também que tem o seu trabalho informal. Aqui na Maré existe um projeto chamado Imagem do Povo. Esse projeto ele é um projeto de formação para fotógrafos populares e eu nunca tinha participado dessa formação, nunca tinha participado de nada. Mas existia algumas pessoas, né, que naquela época era bem próxima e me estimulava muito. Inclusive Bira Carvalho, que foi uma pessoa, né, hoje em memória, que marcou muito a minha vida, a minha história. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para as ruas fotografar como fotógrafa popular, o Bira que me acompanhou, né? Então, tem toda esse olhar de muito amor e afeto, né? Então, assim, eu devo muita coisa ao Bira no sentido de olhar essa favela num lugar de afeto e amor, né? O Bira, ele marca essa minha trajetória também na juventude, quando eu decido fazer foto, né? Só que eu tive que fazer escolha, né, nessa época, né? Ou eu fazia foto ou eu ia para a universidade. Só que a escolha que eu fiz foi não desistir de nenhum dos dois. E aí eu juntou essas duas paixões. Sim, e aí eu andava com a câmera no braço, né? Só que é isso, né? Andar com câmera no braço é muita responsabilidade dentro do nosso território, né? Ou em qualquer lugar. Andar com câmera é muita responsabilidade, porque eu estou levando a imagem do outro, né? O que eu quero passar com a imagem do outro? E aí eu andava com a câmera do lado, e a partir disso eu ia para a universidade a pé e registrando. E aí eu registrava as crianças, que sempre foi um olhar de muito cuidado que eu tive, né? Eu sempre olhei muito para as crianças, eu acho que eu sempre me via muito criança, né? Que eu fui uma criança muito feliz, eu brinquei muito. Eu lembro que quando eu era criança, lá no Tijolinho, né, com os meus amigos, as crianças de outras ruas iam para o Tijolinho, ali para nossa rua, para brincar. Que era uma rua tão animada que a gente fazia campeonato de vôlei, a gente jogava totó, totó não, é ping-pong, a gente brincava taco, queimado, pique alto. Então, assim, eu fui uma criança muito feliz.
Camila, esse trabalho todo que você faz também foi muito importante durante a pandemia. E assim como é também hoje no dia a dia, transformando a vida das pessoas. Como é que foi esse trabalho e o quanto ele é transformador? Fala um pouquinho pra gente. Simone, quando as crianças do Tijolinho nasceu em 2019, a gente tinha um objetivo, né? Tinha um foco. E aí vira o ano e a pandemia entra. Era tudo muito novo, né? A gente não sabia como fazer. A gente foi aprendendo fazendo. E aí, nesse aprender fazendo, a gente foi contando, né? Com os amigos, com os nossos familiares, com os familiares daqueles que se disponibilizaram a nos ajudar. Então, assim, a pandemia foi um momento de muita delicadeza e de um trabalho muito coletivo. Foi nesse tempo de tantas coisas ruins acontecendo, de tantas mortes, que a gente teve muitos braços, né? Então, a pandemia ela vem transformando não só as crises de tijolinho, mas me transformando como pessoa física. Então, desde o início desse trabalho até hoje, a gente tem crescido num lugar de conhecimento, de aprendizagem, né? Um dia a gente tem, um dia a gente não tem, mas se eu não tenho, o outro tem, eu vou ajudar. Então, no coletivo, né? É claro que a gente não. A questão da crise sanitária da Covid fez com que a gente pensasse outros caminhos, né, como a questão da higiene pessoal, a alimentação, e aí foi dentro desse processo de construção de como a gente acessa as pessoas que podem nos ajudar a levar uma cesta básica, ou como a gente vai levar uma cesta básica. E aí as experiências, elas foram bem marcantes, né? Eu lembro que a primeira cesta básica que eu entreguei, a senhora não conseguia falar, né? E aí ela trouxe a narrativa da história dela, como ela estava se sentindo, quantos dias ela estava passando por dificuldades, né? E aí cada história que você vai sendo atravessado também te transforma. E assim, não é o tijolinho que transforma a vida de alguém. As pessoas também transformam as nossas vidas. Então a gente também vai se refazendo o tempo inteiro, né? Porque cada um tem uma necessidade, mas todo mundo também vai se transformando e se alimentando, né? E aí eu falo desse lugar de se alimentar, não é num lugar só de comida, mas também se alimentando enquanto ser uma outra pessoa. Mesmo a gente sabendo que naquele momento a gente não precisava ser transformado em uma outra pessoa, e sim numa questão de alimentício, né? Questão de comida. Mas dentro desse processo a gente foi construindo outras ideias e outras narrativas, né? E não é só construir, mas é se colocar à disposição de ajudar o outro, né? Eu não lembro um dia na pandemia que eu tenha ficado em casa. E hoje o projeto ele funciona dentro da Maré, atende quantas crianças e adolescentes? E quantas pessoas trabalham com você? Como é que é o projeto? Hoje as crianças do Tijolinho, ela fica exatamente no Tijolinho, na favela da Nova Holanda, né, aqui na Maré. Hoje esse coletivo que é pensado, né, é pensado por mim e uma coordenadora, e a gente trabalha com duas pessoas que é da produção, né? Então, no total, são 4 pessoas que pensam. Fora alguns amigos que se disponibilizam, né, amigos meus pessoais, né, se disponibilizam também nesse lugar de voluntariado, de também pensar passeios, pensar acesso ao outro lado da cidade, porque um dos nossos maiores objetivos das crianças do Tijolinho é fazer arte, a arte de rua, né? É ocupar a cidade do Rio de Janeiro e as galerias, os acessos da rua. E não faz sentido a gente fazer arte trancada, né? Ou pensar a arte trancada. Então, acho que o Tijolinho é isso, né? Ocupa as ruas, acessa a cidade do Rio de Janeiro e acessa a cidade da Maré. Ô Camila, você falou aí, né, de acessar as ruas através desse projeto, mas você trouxe esse projeto também importante para dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? A Casa do Povo Legislativo Carioca. Como é que foi essa experiência para você de trazer a tua exposição aqui para dentro da Câmara Municipal? Simone, foi um marco histórico na minha vida. Eu até hoje não consigo acreditar. Foi um marco histórico na minha vida, né? Essa pesquisa ela nasce, né, através de um questionamento, né? Eu pergunto para essas mulheres como essas mulheres querem ser vistas pelo mundo, né? Como elas querem se apresentar. E a partir disso eu começo as imagens, né? E aí eu faço uma foto de cada mulher do jeito que elas querem ser vistas pelo mundo. E o meu maior objetivo não é distanciar a cidade Rio de Janeiro da cidade de Maré, mas é aproximar, que cada pessoa que tenha acessado essa exposição, que tenha ido ver essa exposição, se sentir no interior da Maré. Porque essa é a ideia, se sentir no interior da Maré.
E, Simone, tem uma coisa que é bem interessante. Depois que eu fiz essas imagens, depois que eu fui até para a Câmara Municipal, eu comecei a fazer uma análise, né, desse meu trabalho, do retorno desse trabalho, da repercussão desse trabalho, né? E aí, dentro desse processo, eu comecei a entender que cada imagem dessa conta um pouco da minha história pessoal, da minha vida. É um resgate, né? Também importante para você. Que bom, Camila. Olha, a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta rapidinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista, hoje com a fotógrafa, psicóloga, ativista social, comunicadora e fundadora do projeto Crias do Tijolinho, Camila Camilo. Camila, você venceu o prêmio Inspirar 2022, mas não foi só esse, tem vários outros. Fala um pouquinho dessas premiações e o que elas contribuíram de alguma forma também para o crescimento, né, do teu trabalho com a sociedade. Simone, o primeiro prêmio que eu recebi, né, foi o Prêmio Liderança de Favela, né, pelo Voz das Comunidades, pelo fundador René Silva, né. Quando eu recebi o convite dessa premiação, me passou um filme na minha cabeça, porque só a gente sabe como é que é o processo dessa caminhada, dessa trajetória, né. E aí eu jamais na minha vida pensei nesse lugar de reconhecimento, porque é isso, né. Na minha ideia, minha cabeça era só ali fazer meu projeto, cuidar das crianças, ajudar dentro daquele caminho ali que eu trouxe como proposta aqui, né, nas perguntas, né. E aí, quando eu recebo esse convite, eu começo a entender que aquilo que era desse tamanho estava se tornando desse tamanho. E aí você ser reconhecido pelo seu trabalho é uma coisa muito forte, muito bonita. E aí depois, né, eu recebo uma moção de reconhecimento pelo meu trabalho, né, na Câmara Municipal pela vereadora Mônica Benício, né, que é quando Mulheres do Tijolinho também vai como exposição. Então, assim, dentro desses passinhos, né, um passinho de cada vez, a gente vai construindo as sementes. E aí dentro dessas sementes eu entendo que a minha missão é muito grande, né, uma missão de cuidado, né, e eu não é mais a Camila, né, mas é a Camila das Crias de Tijolinho, a Camila da Maré, a Camila de não sei onde, a Camila que é mestranda, que estuda, a Camila que trabalha numa outra instituição. E aí, dentro dessas pequenas coisas que a gente vai construindo, a gente vai entendendo que a gente começa a ser inspiração para outras pessoas, né? Uma vez eu escutei uma frase, né, que ela é muito, muito real isso na minha vida, né? Que com o tempo a gente acaba se tornando referência para as crianças e a gente ganha o respeito dos mais velhos, né? E aí hoje eu vejo quantas pessoas me tratam com afeto, com amor e com carinho pelo trabalho que eu faço. Mas não é só pelo trabalho, mas pelo resultado que esse trabalho traz, né? Que não adianta a gente fazer um trabalho e não trazer um resultado positivo, né? Então, a ideia é sempre para as crianças. Então, Camila, até você falou aí que você acaba entrando em vários universos, né? Você vai da criança ao idoso, a mulher magra, a mulher gorda. Você acabou abrangendo todos os universos que existem dentro da sociedade, né? Apesar de ter alguns trabalhos mais pontuados. E você, com a tua experiência de psicóloga, a tua formação, juntando com a fotografia, você, com certeza, já falou, ouve muitas histórias. Como é que você acaba trazendo também essas histórias todas para o teu trabalho? O que mais te marcou nesse período? Alguma história que você trouxe para esse teu trabalho? Na verdade, a história que mais me marcou e me marca todos os dias, sempre é com as crianças, não adianta. Não adianta. Por exemplo, a gente sair da Maré para levar uma criança para um passeio. Eu lembro agora de um episódio. Tinha uma criança, não vou dizer o nome da criança, mas eu, junto com a equipe, a gente levou essa criança para o circo do Patati Patatá. Aí, quando ele chegou no circo do Patati Patatá, ele começou a chorar. E ele chorava muito. E eu não entendi por que ele estava chorando. E eu perguntei para ele, você está chorando por quê? Você está com medo? Você quer ir embora? O que houve? E aí ele não conseguia falar. Quando ele conseguiu falar, ele me abraçou e falou assim, tia, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca vi um palhaço. Eu nunca fui num circo, eu estou muito emocionado. E aí, quando ele falou isso, que eu abracei ele, eu comecei a chorar junto com ele. Porque é isso, né?
é transformar vidas, é transformar histórias, é criar memórias. As minhas memórias de infância, ela foi criada pela minha tia, porque é ela que me levava a passear junto com os meus primos. Minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe como doméstica, meu pai como soldador, meu pai vivia embarcado, minha mãe trabalhando na casa de família. Então, assim, eu só tinha acesso a esses lugares quando a minha irmã me levava ou a minha tia. Então, hoje, poder fazer isso por essas crianças é resgatar também a minha infância. Camila, e você sempre reforça que você acredita no potencial das ruas, no potencial das crianças e no potencial da arte como transformador de vidas, como ela transformou e transforma ainda a sua vida. O que você espera do futuro, que na verdade já é o presente, né? Eu espero muito trabalho, eu espero muita educação, eu espero muita oportunidade para a juventude, né? E porque eu acho que é uma escada, né? Se quando a gente é criança, a gente tem acesso à escola, a gente crescendo nos outros acessos, né? Então, assim, eu espero saúde, educação, trabalho, que a juventude possa ser capacitada, ter esses cursos de capacitação, que possa acessar o lugar que todo mundo quiser. A gente vai acessar o lugar que a gente quiser. A gente pode sonhar quantas vezes a gente quiser. A gente pode escolher quantas vezes a gente quiser, a gente pode acertar, a gente pode errar, porque a gente é sujeito de escolhas certas e erradas. Mas sempre pensando no que vai ser daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Né? Eu lembro que quando em 2019 a gente cria as Crias do Tijolinho, eu jamais imaginei 3, 4 anos depois. Camila, muito obrigada pela entrevista. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara, no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Tchau!